Mais um momento aqui na presença do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Neste momento, vamos cantar mais um hino para chamar a santa palavra de Deus, para que o Santo Espírito do nosso Deus possa falar conosco nessa noite. Para que Deus possa vir transmitir a sua palavra, para que Ele possa falar, e não a nossa carne, e não o nosso pensar. Me enche com teu azeite, Senhor. Me enche com tua virtude. Me faz entender os teus desígnios. Me faz entender. Quero te louvar, te bendizer. Glórias a Deus. Nesse momento vamos orar. O Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de imensa misericórdia, Deus Criador dos céus e da terra, Deus longânimo, Deus de amor, Deus de justiça, Deus de compaixão, Deus que ama seu povo a tal ponto, mesmo não merecendo o seu amor por causa dos nossos pecados, mas tu nos ama a tal ponto de ter entregado o teu filho, teu único filho, por amor à humanidade. Deus Pai, é esse Deus vivo que eu me prostro todos os dias. É esse Deus vivo que eu tento servir. É para esse Deus vivo que eu imploro, Senhor, me ajuda a te servir. Me ajuda a te servir. Neste momento, ó Pai, eu peço que o teu Santo Espírito possa descer neste momento e possa nos usar. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, a palavra de hoje que nós vamos refletir foi uma palavra revelada por Deus. Uma palavra tocada pelo nosso Deus, como todas as suas palavras. E hoje Ele quer nos falar em duas leituras, com dois temas muito interessantes. O primeiro tema que nós vamos refletir se chama unidade. E dentro desse tema, nós vamos ler a leitura de João, capítulo 17 a 23. Procure aí na sua Bíblia e acompanhe com a gente. Pronto? A leitura diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, como também eu não sou. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que ele também seja santificado na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que seja um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. A paz. Amém, irmãos? Então temos aí uma leitura falando da unidade.
da igreja que Jesus quer. E muito está sendo discutido em muitas igrejas, em muitos cleros, em muitas comunidades eclesiásticas. Mas que tipo de unidade será essa? Já paramos para refletir? Quando há algo novo, algo de diferente, algo que não estava dentro do script, algo que não estava ali dentro do eixo, se revela. E eis que de repente as coisas tomam um caminho do qual ninguém entendia antes. E aí, cada um precisa tomar uma decisão, uma postura acima de coisas que acontecem em nosso meio, dos quais não temos como medir e não temos como prever. E fica a discussão: como manter a paz? Como não haver contendas? Como unir? Porque a Igreja de Cristo busca, sim, a união entre os irmãos, a unidade, estar todos juntos em um só pensamento. E o pensamento é Jesus Cristo. Mas eis que aqui, na sua palavra, ele nos diz: santifica-os na verdade. Então, muitas vezes, a gente, por sede da palavra, quem tem sede da palavra, e começa a descobrir esse universo, e começa a buscar o Senhor pela sua palavra, começa a destampar o olho espiritual. Começa de repente a enxergar coisas que antes não se via. E Deus começa a trabalhar dentro de cada um de nós, fiéis, o seu temor. Temer a palavra do Senhor. Temer que este Deus é um Deus que faz, caso os seus fiéis que conheçam a sua palavra não obedeçam. E de repente, em vários meios andando, claro, vimos muita coisa. E coisas que antes não víamos. Mas eis que Deus bota em nosso coração o desejo de falar, o desejo de gritar e dizer: não, eu não concordo com isso, não. Eu não concordo, irmão, com a forma como você está lidando se você é conhecedor da palavra. Eu não concordo com as ações do eu, do egoísmo, se você é um conhecedor da palavra. Eu não concordo com todas essas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, se você é um conhecedor da palavra. E de repente, você fica a pensar: será que isso é o eu mais uma vez? Ou isso realmente vem de Deus? As inquietações, as indagações vêm de Deus? Ou vem da carne? Porque gera contenda, porque gera burburinho, porque gera reflexão, porque gera tomada de decisão, de atitude. Mas, irmão, eu digo a você nesse momento que é Deus incomodando, que é Deus falando, que é Deus gritando para os seus fiéis, que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. É Deus gritando e dizendo: irmãos, é Deus gritando e dizendo: filhos meus, eu os amo. A prova maior do meu amor foi ter dado meu filho Jesus Cristo para morrer na cruz por todos. Mas vocês não estão seguindo as minhas palavras, vocês não estão se santificando através da verdade da minha palavra. Vocês vão à igreja, vocês sentam na igreja, vocês louvam na igreja, vocês leem a palavra na igreja, mas vocês não são capazes de no dia a dia agir conforme o que ouvem na igreja. E a igreja é você. E você precisa se santificar dentro da palavra. E quando você, que conhece a palavra do Senhor, age com fofoca, age com falsidade, age com falta de compaixão, você não está agradando o Senhor.
Isso muito incomoda. Isso muito faz chorar. E de repente ele começa a levantar formas de dizer ao seu povo que esta unidade, esta falsa paz não está agradando. Que às vezes é preciso causar um burburinho para que as pessoas entendam que a unidade só existe quando os seus fiéis se santificam na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Assim, ele diz de novo em João 17. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Nós somos enviados por Jesus Cristo com uma ordem. E a ordem de Jesus é para marchar. A ordem de Jesus é para ser luz. A ordem de Jesus é para anunciar o seu evangelho. E sabe o que é o evangelho? É boas novas. E como nós vamos anunciar boas novas se nós não damos exemplos? Se nós não somos o exemplo? Como as pessoas vão acreditar no nosso testemunho? Se eu chego na sua casa, se uma pessoa necessitada precisa de você, e porque você não se programou, você não ajuda, sendo que você pode ajudar com uma palavra, com um carinho, com um abraço, com uma roupa guardada que tem, com qualquer coisa você pode ajudar o seu irmão. Você pode se incomodar com o que está aí, porque aqueles que têm a luz em si se incomodam com a miséria, se incomoda com a pobreza, se incomoda com as injustiças. Quem está em Jesus se incomoda. Quem está em Jesus não se acomoda, não diz: ah, não posso mais nada, ah, já fiz tudo, ah, não há nada mais o que fazer. Porque quem está com Jesus não diz isso. Quem está com Jesus sempre vê que há uma saída. Quem está com Jesus sempre luta, porque é luz do mundo. Porque Jesus foi enviado pelo Pai e nós também somos enviados por Ele. E aqui ele diz também: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então Jesus já se santificou, irmão. Jesus é santo. Jesus esteve na terra. Jesus nos ensinou o que o seu Pai pediu para que ele ensinasse. A ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra para poder atuar. E ele precisou morrer para nos santificar. O seu sangue nos santificou. Mas essa validação só existe se você se santificar a cada dia através da palavra. Não existe outra maneira do crente se santificar, do crente se manter de pé, se ele não buscar, irmão. Não existe. Quando as pessoas não lêem a Bíblia, o povo peca por não conhecer a palavra do Senhor. Não é por outra coisa, irmão. É por não conhecer a palavra. As pessoas não querem. Mas crente é diferente. Crente não é como o mundo. Crente vive para adorar. Crente vive para buscar e para santificar a palavra do Senhor. Eu não sou perfeita, irmãos. Eu sei que você aí também não é. Por isso mesmo, por não sermos como Jesus Cristo, devemos buscar a sua palavra para que possamos a cada dia nos aproximar. Nós não somos Jesus, mas podemos segui-lo. Podemos imitá-lo, porque ele deixou o seu exemplo, o seu modelo, para que possamos ser seus imitadores, para que possamos pensar como Cristo. E aqui ele diz de novo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus Cristo não rogou somente pelo povo de Israel, pelo povo que ele veio, pelo povo que o acolheu, pelos seus discípulos. Não. Jesus rogou por mim, rogou por você,
rogou por todos que creem nele através de sua palavra. Através de sua palavra viva. Ele diz também aqui, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então, como vai haver uma união dentro da congregação, das congregações, se o alvo é Jesus Cristo, se o alvo é a palavra do Senhor, se o modelo é a palavra do Senhor, e você não conhece a palavra do Senhor, você não pode discutir de teto a teto, você não vai entender, você vai estar com os olhos da carne. Se alguém vir questionar, você vai ser o primeiro a se levantar contra, porque você não está conhecendo a palavra, não está buscando, não está se alimentando como deveria se alimentar. Como ser unidade? Se para ser unidade precisamos estar seguindo a Cristo. E ele diz em sua palavra, mas antes obedecer a Deus e perder o amor do homem, do que ter o amor do homem e perder o amor de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quem me dá a vida é Deus. Quando eu estou caída, irmãos, quando eu estou doente, quase não chega ninguém, irmãos. Quem chega sempre é Deus para me salvar, para te salvar, para te socorrer. É Ele quem nos dá a vitória sempre. Então é a Ele que devemos obediência. Nós devemos sim respeito às nossas lideranças, os nossos pastores queridos, porque são os ministros de Deus. Merecemos sim. Mas quando se fala de obra, quando se fala de ação, não estamos falando do ministro ou do pastor, estamos falando de você. De você que é cristão e que também tem a responsabilidade, não só o pastor da sua igreja, mas tem a responsabilidade de se levantar e de buscar o melhor e de fazer o melhor com a palavra de Deus, de se santificar. E aqui ele diz, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Então, irmãos, vimos aí que muito é necessário ter a união dos irmãos. Mas sempre que alguém disser algo, em nome de Deus ou de qualquer coisa, vamos refletir, vamos usar isso para crescer mais. Vamos ter uma visão de Cristo, uma mente de Cristo. Cristo naquele tempo não se acomodou. Cristo quebrou grilhões. Às vezes as pessoas vêm e nos quebram. E a gente não está acostumado. A gente tem que sair da maresia, daquela coisa. Mas o que é manter a unidade, a paz e se livrar de contendas é obedecer a palavra do Senhor, é se santificar na palavra do Senhor. Porque se não fizermos isso, será uma falsa paz, uma falsa ilusão. E depois o irmão vai dizer assim, eu nada aprendi, eu nada fiz, eu estava errando e não me disseram, porque eu tinha medo de falar, medo de dizer, irmão, dentro da palavra é assim. E medo que você tem muitas vezes de dizer a mim. Quando na verdade podemos ter um diálogo saudável. Mas quando isso não é possível, eis que Deus toma as rédeas. Eis que Deus faz do seu jeito, irmão, porque a obra é dele, porque a palavra é dele, porque os fiéis são dele, porque nós somos a igreja dele. Então, Deus nos fala nessa noite através dessa palavra. Sim, unidade. União, paz em Jesus. Mas só existe paz com obediência. Obedecer dói. Dói. Não é fácil, não. Não é
fácil para mim, não é fácil para ninguém. Quem dizer que é fácil, tá mentindo. Dói sim. Você tem que quebrar o eu. Você tem que quebrar o ego. Você tem que descer. Descer. Você tem que deixar Deus trabalhar dentro de você. Você tem que abrir mão do eu sou, eu sei, para poder Deus te quebrar. Para você obedecer a Ele. Você tem que se humilhar. Não tem jeito. Não é fácil realmente. Não é nada fácil. Mas aonde a mão humana não pode ir, irmãos, a mão de Deus vai. É só você clamar, oh Deus, Pai de misericórdia, meu Pai. Eu quero ser uma igreja unida, mas unida no teu evangelho. Eu quero ser uma igreja em comum acordo no teu corpo, mas dentro do evangelho, dentro da palavra. Não tem como haver união se alguém diz algo que reflete a palavra e as pessoas agem como se estivesse no mundo, na carnalidade, no sentido de retrucar, rebater, como se estivesse numa guerra. Se eu que estou errado, qual seria a postura dos que estão certos dentro da palavra do Senhor? Como Jesus pensaria? Como Jesus agiria diante dos conflitos, das ações? Como Jesus manteria a unidade da sua igreja? Como Jesus agiria é a questão. Não como você agiria, não como eu agiria, não como eu agiria, mas como Jesus agiria, com a mente de Jesus. Como Jesus pensaria? Que estratégia Jesus pensaria? Jesus quer uma igreja com mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é a mente de Deus. Amém, irmãos. Amém, igreja. Ficamos na paz do Senhor. Amém.